noites intermináveis eu só chorava. Bem no auge da minha dor, nada me consolava. Mas eu sobrevivi como águia solitária. A graça e a paz do Senhor Jesus a todos os ouvintes do programa Palavra Viva. Meu nome é Miqueias Alves, eu sou membro da Igreja Assembleia de Deus Ministério Belém. Nossa congregação fica situada na Avenida Abel Correia Guimarães, 1332, Vila Rica, Pindamonhangaba, São Paulo. Para quem é de Pinda, é na Rua do Senai. Eu quero fazer hoje aqui um agradecimento especial a Francisca e ao William, esse casal de pastores amigos. Eles são pastores da Igreja Evangélica Metodista Wesleyana, no bairro do Araretama, em Pindamonhangaba, São Paulo. A igreja que eles pastoreiam fica localizada na Avenida Nicanor Ramos Nogueira. Que Deus continue abençoando vocês por todo o apoio que tem nos dado. Deus abençoe. Quero agradecer também a minha irmã de sangue, Lidian, e meu cunhado Ebert, que está sempre nos ouvindo e compartilhando o aplicativo da Rádio Paz do Vale para mais ouvintes. Que Deus continue os abençoando. E vocês que nos ouvem também podem nos ajudar a compartilhar com outras pessoas o programa Palavra Viva. Se você nos ouve pelo aplicativo da Rádio Paz do Vale, existe uma setinha aí que você pode estar compartilhando nos grupos do WhatsApp, no Messenger ou em outras redes sociais que você também possua. Nos ajude e compartilhe esse programa com mais pessoas. Vamos orar então para começar o nosso programa de hoje. Senhor meu Deus, Pai amado e Deus eterno, nós te agradecemos por mais esse dia, por mais essa oportunidade de podermos estar diante da Tua presença e para poder também transmitir da Tua palavra. Nós oramos nesse momento, ó Pai, para que o Senhor possa alcançar o maior número de pessoas possíveis, que o Teu Espírito Santo possa tocar nos corações através da Tua palavra e vidas possam chegar ao pleno conhecimento do Evangelho. Tenha misericórdia de nós, tenha misericórdia do nosso país e de tantas pessoas que carecem da sua misericórdia nesse dia e nessa noite. Em nome de Jesus. Amém. Deixe-me agradecer aqui também os nossos patrocinadores que muito têm nos ajudado. Quero agradecer aqui o Pinda Baterias, situado na Avenida Doutor Fonte Júnior, 1149, Maria Áurea, Pindamonhangaba, São Paulo. O telefone é 12 3648 8135 ou 12 99191 3026. Bateria somente para carros a partir de R$ 150 com troca em 3 vezes sem juros. Tratar com Neide Ramos ou Cláudio Bueno, nossos amigos e irmãos em Cristo. Como também quero agradecer a Marcearia Betel, situado na Rua Bulgária, 355, Pazinho, Pindamonhangaba, São Paulo. O telefone é 12 988 96 3701 e esse número também é o WhatsApp. E também fique aí ligados os lancheiros, produzimos o melhor pão de hambúrguer da cidade. Tratar com Wesley, meu amigo em Cristo. Anteontem eu iniciei uma mensagem com o tema Encorajamentos de Deus para Novos Tempos, com base em Josué capítulo 1, versículos de número 1 a 9. E hoje eu irei concluí-la com a terceira parte. A pergunta que tem nos norteado é: quem era Josué? Nós já vimos alguns pontos sobre essa mensagem
e a respeito de quem era Josué. Primeiro, Josué era sinônimo de vida, esperança e salvação. Segundo, Josué era o capitão do exército de Israel. Terceiro, Josué era um homem de muita fé. Quarto, Josué era cheio do Espírito Santo e cheio de sabedoria. Diante disso, no capítulo 1, versículos de número 1 a 9 de Josué, Deus dá algumas palavras de encorajamento a Josué. Então, nós iremos observar quais são elas. Primeiro, Deus diz para Josué que era a sua vez. Observe comigo lá no livro de Josué, capítulo 1, versículo de número 1 a 5. E sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois, agora, passa este Jordão, e tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vô-lo tenho dado, como eu disse a Moisés. Desde o deserto e desde esse Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até o grande mar para o poente do sol será o vosso termo. Ninguém se susterá diante de ti. Todos os dias da tua vida, como fui com Moisés, assim serei contigo, não te deixarei nem te desampararei. Moisés havia morrido. O povo precisava ser liderado. A terra precisava ser conquistada. E Josué havia sido separado para liderar Israel. O tempo de Deus para a vida de Josué havia chegado. Ele havia sido separado e preparado por Deus desde a saída do Egito. O deserto foi a sua escola e Moisés o seu professor. Agora era hora dele colocar em prática tudo o que havia aprendido. Assim é em nossas vidas. A nossa vida é feita de processos. Deus sempre está nos conduzindo para algo maior, para a sua glória. Nossa vez também chega. Talvez seja agora. Talvez seja em meio a essa pandemia. Talvez seja em meio a essa crise de saúde pública e econômica. Deus quer me levantar. Deus quer te levantar. Deus quer te levantar na sua casa, na sua empresa, na sua faculdade, na sua igreja ou até nesse país. Deixa Deus te usar. Deixa Deus fazer coisas extraordinárias em sua vida para a sua glória. Segundo, Deus diz para Josué que era ele quem dava a terra ao povo de Israel. O verso 2 diz: a terra que eu dou aos filhos de Israel. O verso 3 diz: todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vô-lo tenho dado. O verso 6 ainda diz: porque tu farás este povo herdar a terra que jurei a seus pais lhes daria. Aqui não era mais Deus prometendo que daria, era Deus dando. O tempo da conquista havia chegado. Aquilo que Deus havia prometido anos atrás estava se cumprindo por meio da liderança de Josué. O Deus de toda dádiva estava estava abençoando o seu povo. O nosso Deus dá, e dá com boa medida, recalcada, sacudida e transbordante. A prova verídica disso é que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ainda lá em Romanos capítulo 8, versículo de número 32, diz que aquele que nem mesmo seu próprio Filho poupou, antes o entregou por todos nós, como não nos dará também com ele todas as coisas? Se ele já nos deu o melhor que ele tinha, que era o seu Filho na cruz do Calvário, por que não nos dará as demais coisas? Você acha que não pode prover o pão nosso de cada dia? As vestes? A saúde? E tudo mais? Confie no Deus que tudo dá graciosamente.
O pastor Cash Luna, no seu livro Não é por Vista, ele que é pastor da Igreja Casa de Deus na Guatemala, ele conta experiência, ele conta uma ilustração bastante pertinente que cabe perfeitamente aqui. Ele diz as seguintes palavras no seu livro. Durante os primeiros anos de nosso casamento, no bairro onde vivíamos, havia um cachorrinho de rua que chamávamos de Bob. Não tinha dono oficial, mas vivia muito bem. Comia 3 vezes por dia, porque dávamos comida para ele em nossa casa. E os vizinhos da frente e do lado faziam a mesma coisa. Quando fazia frio, ele se enfiava embaixo do carro que chegava por último, em uma das casas para dormir no calor, e quando chegava a época da vacinação, nós o vacinávamos, assim como os vizinhos da frente e do lado. Só faltava ele ter convênio médico. Um dia, quando eu estava um pouco triste com a provisão, ao ver Bob tão carinhoso e feliz, balançando o rabo, o Senhor me disse assim: veja, esse cachorrinho que vive na sua rua não deixou de receber cuidado, não deixou de comer e de dormir. Por acaso você acha que eu não cuidarei melhor de você? Chorei, agradecido por esse pensamento tão lógico que derrubava totalmente minha dúvida e lógica à luz do infinito amor de Deus. Qual que é o aprendizado aqui? Se o nosso Deus ele tem poder de cuidar das aves do céu, se ele tem cuidado, tem cuidado dos lírios dos vales, se ele tem cuidado dos animais, que dirá nós que somos filho? Que dirá nós que somos povo seu, que somos ovelha do seu pasto? Isto é, o nosso Deus é o Deus de toda dádiva, o nosso Deus é o Deus de toda provisão, o nosso Deus é o Deus de todo cuidado. Ele dá, mas ele dá liberalmente, ele dá com alegria, ele dá com emoção, ele não dá o pior que ele tem, mas ele dá o melhor. Ainda diz a palavra de Deus que pode um filho pedir a Deus, o seu pai, uma serpente, pedir pão e ele dará uma serpente? Não, o pai, mesmo sendo mau, mesmo sendo injusto, dá o melhor para os seus filhos. Que dirá então o nosso Deus, que é o Deus de toda dádiva, que dá o melhor para mim, que dá o melhor para você? Terceiro, Deus diz para Josué: levanta-te. É interessante o agir de Deus. Por quê? Porque a soberania de Deus não tira a responsabilidade humana. Deus disse que daria, mas que para isso Josué, junto com o exército de Israel, teria que se levantar. Deus daria a terra, mas isso aconteceria mediante a guerra. A medida da iniquidade daqueles 7 povos cananeus havia chegado até Deus. Por isso, o povo de Israel estava liberado para guerrear contra eles, pois era o juízo de Deus contra as suas vidas de pecado. Se Deus fez promessas à sua vida, cumpre a realizar, mas cumpre a você se levantar e ir tomar posse das promessas. Tem muita gente enganada quanto ao agir de Deus sobre suas vidas. Confiar em Deus não significa ficar de braços cruzados. Confiar em Deus significa pegar as armas de guerra e ir para o campo de batalha. Lutar é com a gente, vencer a guerra é com Deus. Já diz o adágio popular: sem dor não há resultados. É preciso lutar, guerrear, e a vitória virá para a glória de Deus. Quarto, Deus diz para Josué: eu serei contigo. O verso 5 diz: ninguém se susterá diante de ti. Todos os dias da tua vida, como fui com Moisés, assim serei contigo, não te deixarei nem te desampararei. O verso 9 também diz: não pasme, nem te espante, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Essa é a promessa bíblica mais importante para a vida do ser humano. A presença constante de Deus para conosco. Pode a mãe, o pai, os irmãos e os amigos nos abandonarem, mas o nosso Deus nunca nos deixa a sós.
venha o que vier, aconteça o que acontecer, mas o nosso Deus sempre estará do nosso lado. Quinto, Deus diz para Josué: ser forte e corajoso. A psicologia de Deus é fantástica. Diante dos homens, Deus eleva a nossa autoestima. Enquanto existem pessoas que nos lançam palavras, que nos desencorajam, o nosso Deus reanima o nosso espírito. Moisés havia morrido e com certeza a alma de Josué estava abatida e talvez até muito ansioso diante os desafios que estavam diante de si. Mas Deus lhe anima o espírito com uma palavra de vida diante aquele contexto. Não é diferente hoje para nós. Deus nos chama para confiar nele e não nos amedrontarmos. Ainda lá no Salmo de número 37, versículo de número 5, diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Essa é a esperança que nós temos que depositar diante do nosso Deus. Confiar nele, depositar a nossa vida sobre a presença dele. Sexto e último lugar, Deus diz para Josué: obedeça aos meus mandamentos. Para que tudo que Deus estava falando para Josué desse certo, necessitava dele obediência à sua palavra. Isto é, cumprir os 10 mandamentos. A palavra de Deus é luz para os nossos caminhos. Não é possível ter uma vida de plena felicidade nessa terra sem obediência à palavra de Deus. Qualquer manual de felicidade que não estiver orientado pela palavra de Deus é mera ilusão e utopia. A verdadeira felicidade é Jesus Cristo em nossas vidas como Rei e Senhor. Aqui aprendemos muitas lições para a nossa vida com Deus. Sempre Deus tem uma palavra de encorajamento para nossas vidas, independente do contexto a qual estejamos inseridos. Que possamos receber essa palavra de coração e mente aberta para enfrentarmos os desafios de nossos últimos dias. Sabemos que grandes são as pelejas. Sabemos que grandes são as batalhas. Não está fácil para ninguém. Mas nós podemos confiar no Deus a quem nos chamou, nos formou, nos criou, nos deu nome, nos deu identidade. Mesmo diante os mais difíceis desafios, nós podemos confiar nele. Nós podemos depender dele, nós podemos nos aproximar dele com ousadia, porque em tempo oportuno ele há de nos socorrer, ele há de nos ajudar. Ainda lá na palavra de Deus, diz no Evangelho, se eu não me engano, de Lucas, que o véu do templo ele se rasgou. Quer dizer, hoje nós podemos com ousadia entrar diante da presença de Deus, seja onde nós estivermos. Como nesse momento, enquanto você ouve esse programa de rádio, você pode elevar a sua voz aos céus e entrar diante da presença de Deus. Clamar a Ele por socorro, clamar a Ele por ajuda, clamar a Ele por salvação, clamar a Ele em arrependimento aos seus pecados, clamar a Ele por uma porta aberta, por uma saída, para que você tenha direção em toda a sua vida. Se você fizer isso, o Deus a quem eu sirvo, Ele vai te ouvir, Ele vai te atender, Ele vai socorrer você, porque esse é o nosso Deus. Ele é socorro bem presente na hora da angústia, Ele é socorro bem presente na hora da adversidade. E nós podemos fazer isso com alegria, nós podemos fazer isso com emoção, porque nós estamos diante da presença daquele que é criador e mantenedor de todas as coisas pelo poder da sua palavra. Eu quero orar com você, eu quero clamar a Deus com você. Não sei onde você está, se num carro, se na sua casa, se deitado numa cama, se num hospital, ou não sei, você pode estar em muitos lugares. Mas a verdade é que o nosso Deus, ele é onipresente. O mesmo Deus que está aqui é o mesmo Deus que está aí. O mesmo Deus que age aqui é o mesmo Deus que age aí. Eu quero orar com você, eu quero concordar com a bênção de Deus sobre a minha vida e sobre a sua vida, em o nome de Jesus. Senhor Deus, eu quero orar nessa noite, junto com essa pessoa que está ouvindo esse programa de rádio. Pai, alcança essa pessoa. Alcança esse ouvinte. Que a Tua palavra, que o Teu Espírito Santo possa se fazer presente na vida dela.
Senhor, eu não sei a necessidade, eu não sei o problema, eu não sei a adversidade, mas eu sei que o Deus a quem eu sirvo conhece, sonda, esquadrilha os corações, penetra na divisão da alma e no espírito. O Senhor conhece a intenção do coração humano. Pai, sonda o coração dessa pessoa. Traduz, ó Pai, as lágrimas, a dor, a angústia que há no coração dessa pessoa, através da pessoa do Espírito Santo, para que essa oração possa chegar diante de Ti como um incenso suave. Deus, se é enfermidade, cura. Se é necessidade de uma libertação, de algum vício, de algum mal, que seja liberto agora em nome de Jesus. Se necessita de uma porta de emprego aberta, se necessita de uma bênção material, nós clamamos na autoridade do nome de Jesus, crendo que o Senhor é poderoso para fazer muito mais daquilo que pedimos ou pensamos. Pai, em nome de Jesus nós te pedimos, em nome de Jesus nós te clamamos, em nome de Jesus nós te agradecemos. Amém. Graças a Deus. Eu só chorava, bem no auge da minha dor, nada me consolava, mas eu sobrevivi como águia solitária, e a sorte de novo sorriu pra mim. Deus me escondeu bem debaixo de suas asas, nenhuma peste me matou, nenhuma flecha me atingiu. Eu aprendi a ganhar, perdendo, aprendi a subir. Eu quero ainda agradecer os nossos patrocinadores que têm muito nos ajudado. Quero agradecer aqui também a Dona Maria Bolos e Salgados, situado na Avenida CTI 205, Bonfim, Taubaté, São Paulo. O telefone é 12 3624 2875 ou 12 992 30 53 87. O Facebook é Dona Maria Bolos e Salgados. O Instagram é @Dona Maria Bolos e Salgados. O horário de funcionamento da loja física é de segunda a sábado, das 7 às 19 horas e domingo das 11 às 14 horas, exceto datas comemorativas. Lá eles possuem bolos decorados, bolos secos, bolos fitness, salgados fritos e assados, doces tradicionais e personalizados e bolos temáticos com pasta americana. Quero agradecer também a Gilear e Engenharia, situado na Galeria Barão Box 14, centro de Pindamonhangaba, São Paulo. O telefone é 12 981 05 47 25. Tratar com Eliel Ferreira, nosso amigo em Cristo, para aprovação de projetos, desmembramento e unificação de lote. Eu aprendi a ganhar, perdendo, aprendi a subir, descendo, mas eu cresci, diminuindo, apareci, desaparecendo. Meus irmãos, Deus abençoe a todos vocês. Amanhã estaremos de volta com mais um programa Palavra Viva. Se quiserem conversar com a gente, me mandem uma mensagem no WhatsApp 12 9192 5941. 12 9192 5941. 12 9192 5941. Eu terei enorme prazer em respondê-los. Sigam-nos nas redes sociais, que todos os dias temos vídeo com uma palavra da parte de Deus. Meu canal no YouTube tem séries de mensagens completas. Procurem lá e assistam. Canal Miqueias Alves. Tchau, tchau e até amanhã.